Olá, uma boa tarde a todos. Seja muito bem-vindo à Jornada Difusora, na sua primeira edição, aqui pela TV Difusora e também pela Rádio Difusora FM. Hoje comigo no comando, Eduardo Ericeira, comigo também John Coutrin, Geisel Marques e também Kate Almeida. Daqui a pouco a gente vai debater muito sobre política. Todo mundo muito saudável aqui, viu, pessoal? Você nos acompanhando aqui. Vamos juntos até as 2h15 da tarde. Só o John que tá fazendo uma fisioterapia, né, John? De leve ainda, mas está 99% já, né, John? Acho que tá tranquilo. Tô 100%. Plenamente recuperado. Ó, pessoal, muito boa tarde a você, obrigado pelo carinho da audiência. Daqui a pouquinho o John, Geisel, Kate e eu também vamos debater muito sobre política local, política nacional aqui no Jornada Difusora, primeira edição, tá ok? Espero que você esteja em casa com muita saúde também, claro, nossa audiência, você que nos acompanha pelo rádio, está no trânsito também pela TV, ou está em casa também acompanhando aí no rádio, na TV. Muito obrigado pelo carinho da audiência, uma ótima terça-feira para vocês, hoje terça-feira, que você esteja com muita saúde, você e sua família também nos acompanhando, tá ok? Os bastidores da política até as 14h15 da tarde no rádio e na TV Difusora. E olha, você vai acompanhar no programa de hoje, Jornada Difusora, primeira edição, a lei do ICMS para a redução da gasolina já foi sancionada, mas o governo do estado continua faturando mais de 30% do ICMS sobre o combustível. Postos têm desrespeitado a redução. Você vai acompanhar, a gente já veio com esse debate desde ontem, na verdade, né? No finalzinho do Jornada Difusora, primeira edição, a gente vai seguir falando sobre esse assunto na edição de hoje. Olha, vereadores de São Luís cobram fiscalização do PROCON em postos de combustíveis justamente sobre essa cobrança, envolvendo essa cobrança do ICMS. O MDB no Maranhão confirma apoio a Lula no primeiro turno. Pré-candidatos ao governo realizarão convenções entre os dias 27 de julho e 5 de agosto, aqui no estado do Maranhão. E ainda a deputada Thaís Ortegal critica pedido de afastamento da promotora do consumidor, Lídia Cavalcante, da investigação relacionada ao transporte aquaviário, tema também que a gente vem debatendo diariamente. Ontem à noite já teve mais um protesto, mesmo com o anúncio aí da volta da embarcação José Humberto, mas a situação ainda é um tanto delicada no transporte aquaviário, tanto aqui na Ponta da Espera quanto no Cujupe. A gente vai continuar a seguir debatendo esses e outros assuntos aqui no Jornal da Difusora, que está começando a partir de agora. Uma ótima tarde mais uma vez para vocês que nos acompanham pela TV e pelo rádio. Como a gente começa todos os dias daqui, né, trazendo a pauta nacional, também destaque nacional, falando inclusive, interferindo aqui em uma outra situação aqui no estado do Maranhão, mas claro, a pauta nacional, saber como é que está o país, sempre é muito importante. E a nossa correspondente lá de Brasília, a Raniele Veloso, que já participa aqui conosco, falando sobre a situação envolvendo ainda, Raniele, o impasse entre o presidente, daqui a pouco a Raniele vai aparecer aqui, a Raniele já está no ponto, Thiago? Isso, está aqui a Raniele já aparecendo na tela para a gente. Esse impasse, né? Essa luta, digamos assim, essa briga, de vez em quando tem alguns episódios, Raniele, entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Edson Fachin. O Alexandre de Moraes vai assumir, mas o Fachin ainda preside o TSE. Teve mais uma vez, aí mais um capítulo, não é isso, Raniele? Muito boa tarde a você. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo direto de Brasília. Olha, ontem a gente antecipou aqui que o presidente Jair Bolsonaro iria reunir embaixadores para falar sobre o sistema eleitoral do Brasil. Ele fez novamente ataques e disse que houve fraude nas eleições de 2014 e 2018. E fez ataques principalmente ao atual presidente do TSE, ministro Edson Fachin, ao passado Luiz Roberto Barroso e ao próximo, que vai estar à frente do tribunal durante as eleições, Alexandre de Moraes. Dentre as acusações de Bolsonaro, ele disse que o sistema foi invadido por hackers. Além disso, ele disse que Luiz Roberto Barroso acusou dele vazar um inquérito sigiloso, mas, na verdade, esses 20 fatos foram desmentidos por Edson Fachin logo após a fala do presidente a esses embaixadores em um evento da OAB do Paraná. O ministro disse que é inaceitável usar também as Forças Armadas e a política internacional, nesse caso, de disseminar notícias falsas. Além disso, ele disse que é momento de dar um basta à desinformação e também ao populismo autoritário, e disse que é preciso não só os órgãos, entidades como o OAB, mas também a sociedade civil para garantir o Estado democrático de direito.
Deputados também aqui no Congresso, Eduardo, já cogitam a possibilidade de entrar com ações no Tribunal Superior Eleitoral e também no STF contra esse ato do presidente, que, de acordo com eles, feriu o Estado Democrático de Direito e também pode ser caracterizado como propaganda eleitoral antecipada. Eduardo. Pois é, Raniele, faltando aí poucos meses, né, poucos dias para a eleição, uma situação ainda muito tumultuada, tanto aí por parte de congressistas que apoiam aí o presidente Jair Bolsonaro, quanto a oposição. A gente espera que os ânimos fiquem mais tranquilos e que possam aí ocorrer eleições tranquilas e seguras aqui no país como um todo. Raniele, depois de Lula, né, agora foi a vez da cúpula do MDB se reunir com o Michel Temer, é isso? Eduardo, inclusive, eu ia só complementar esse tópico, até os próprios correligionários ali do presidente Jair Bolsonaro, da ala política, eles viram como negativo esse ato do presidente Jair Bolsonaro, que, na verdade, foi idealizado pela ala militar de apoio ao presidente, porque, de acordo com as pesquisas internas de campanha que eles fazem, esse discurso de fraude antes do processo eleitoral é como se fosse um discurso de derrotado. E muita gente, inclusive parlamentares aqui, alertam para algum tipo de não aceitação do presidente do resultado das urnas. Bom, agora falando sobre esse assunto do MDB, eu apurei que hoje, às 15 horas, esses integrantes do partido que se reuniram ontem com Lula para declarar esse apoio oficial a ele, principalmente os presidentes dos diretórios do Nordeste e do Norte do país, incluindo Ceará, Piauí, Maranhão, Rio Grande do Norte, também no Norte, Amazonas e Pará, por exemplo, são 11, mas podem ser 13, de acordo com minha fonte. Depois de encontro com Lula, eles vão encontrar com Michel Temer, ex-presidente da República, que é do MDB e tem voz ativa no comando da sigla. Eles querem pressionar Temer para que o MDB desista da pré-candidatura de Simone Tebet e apoiem Lula ainda no primeiro turno. Porém, é uma opção pouco provável. Até integrantes dessa cúpula do MDB, como o Eduardo Braga, do Amazonas, Renan Calheiros de Alagoas, Marcelo Castro, do Piauí, que vão se encontrar com Temer hoje, até eles mesmos já veem a possibilidade de que Simone Tebet lance a sua pré-candidatura no primeiro turno, que ela possa ser votada por integrantes do MDB, que também são simpatizantes de Bolsonaro, porque caso ela não se lance, esses integrantes vão votar em Bolsonaro. E a gente tem aí uma carta do MDB, da Executiva Nacional, de 19 diretórios expressando apoio a Simone Tebet. São 11 que estão do lado do Lula, mas, de acordo com ela, 19 que estão apoiando. E o lançamento dela, a convenção, né, do partido, estava marcada inicialmente para o dia 25, agora já falam dia 27, e ela deve ocorrer de forma virtual. Eduardo. Obrigado, Raniele. Inclusive, tem MDBistas aqui no estado do Maranhão que também devem apoiar a Simone Tebet, outros que devem apoiar aí o ex-presidente Lula também, mas a gente vai debater daqui a pouquinho esse assunto. Obrigado, Raniele. Uma ótima terça-feira para você. Obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Difusora, primeira edição. A Raniele, que volta amanhã, estará de volta amanhã conosco, trazendo os destaques da capital federal, de Brasília, os destaques nacionais, como você acompanha todos os dias aqui no Jornal da Difusora, primeira edição. Falei sobre essa situação do MDB, vou começar a girar aqui com os nossos comentaristas, a Kate, o Geisael e o John. Começo com você, John, porque o Hildo Rocha, né, ele disse que não vai seguir a orientação do MDB em apoiar o Lula e disse que vai de Simone Tebet, não é isso, John? Muito boa tarde a você. É isso, Eduardo. Boa tarde a você, a Kate, o Geisael, a todos que nos acompanham pela TV e nos ouvem pela rádio. Bom, a Raniela já fez uma introdução do que foi essa reunião ontem, não precisa nem mais falar sobre isso, desses MDBistas que preferem apoiar o Lula. Vamos para o caso do Maranhão. Né? O que acontece? Ontem o Maranhão estava representado pelo ex-senador Edson Lobão. O Edson Lobão estava ali representando o Maranhão nessa reunião de 11 diretórios do MDB que declararam apoio ao Lula. O Lobão referendou, né, ali, fez um encaminhamento de apoio do MDB do Maranhão ao Lula. Hoje, o segundo vice-presidente do MDB, a presidente do MDB é a ex-governadora Rosana Sarney, mas o segundo vice-presidente é o deputado Hildo Rocha. O Hildo Rocha deu uma declaração e disse o seguinte, abre aspas, tem muito respeito pelo senador Lobão, mas aqui no Maranhão eu vou de Simone Tebet, mulher que reúne todas as virtudes de uma boa gestora pública
e que será candidato do MDB. O Hildo Rocha também assinou um documento, como a Ranieri mostrou, né? Assinou um documento desses outros diretórios que apoiam a Simone Tebet. Maioria, né, John? 19 contra 11, né? Pois é, então, maioria, né? Aí fica a dúvida. Se o Hildo assina por um lado, né, encaminha por um lado o apoio do MDB do Maranhão a Simone Tebet, o Lobão encaminha por outro lado ao Lula, vamos ver amanhã na convenção quem o MDB apoiará a presidência, se sai uma declaração, né? Porque acho que quem tem que falar em relação a isso é a ex-governadora Rosana Sarney. Acho que ela tem que falar sobre isso, né? Ela é a presidente do diretório. Não sei se eles vão se reunir ainda, mas até amanhã, quem sabe, já haja um encaminhamento oficial. Mas na reunião ontem, é importante colocar, o Lobão estava representando o diretório do Maranhão, que isso fique bem claro, não é? Estava representando o diretório do Maranhão nesse apoio ao Lula. O Hildo já está falando talvez por ele próprio, né, que é um posicionamento dele pessoal em relação de discordância a esse posicionamento do diretório do Maranhão. O certo é o seguinte, é que a gente sabe, todo mundo sabe, a Rosana já deu uma entrevista, a ex-governadora Rosana, que é presidente do MDB, e ela disse o seguinte, né, que o nome da Simone Tebet demorou demais, o MDB demorou demais para colocar o nome dela, ou seja, não demonstrou muita empolgação a Rosana com o nome da Simone Tebet. Pelo menos ficou isso explícito na entrevista que ela deu a Rosana Sarney em relação a Simone Tebet, disse que o nome dela ainda estava sendo estudado, avaliado, isso há cerca de 2 semanas. A gente sabe também das boas relações, tanto do ex-senador José Sarney, presidente José Sarney, quanto da Rosana com o Lula. Já estiveram juntos aqui em algumas eleições, têm mantido boas relações, relações históricas, inclusive, e eu creio, né, que é uma predisposição maior, creio eu, da família Sarney em apoio ao Lula. Isso fica mais claro, fica mais evidente. Mas tem que ser ouvido também o diretório, faz parte de outras pessoas, inclusive o do Rocha, outros membros como o Lobão, o João Berto, tem o Roberto Costa, né, lideranças expressivas do MDB, o Lobão Filho também, devem ser ouvidos para saber qual é o encaminhamento do MDB aqui no Maranhão. Mas, por enquanto, é com Lula, né, oficialmente, com Lula, segundo essa reunião de ontem. Fato Agora, que deve... John, à vontade, Kate. Muito boa tarde a você. À vontade. Boa tarde, Eduardo. E aos meus colegas, é você que acompanha na TV e no rádio. Desde o início, né, John, a gente vê conturbada, né, essa fala do MDB, que muitos se atropelam ali em tentar, de alguma forma, sair na frente em algumas coisas específicas. E aí destaque, inclusive, para essa fala que, numa outra oportunidade, eu falava aqui, que a ex-governadora Rosiana, quando enfraquece, né, a figura da pré-candidata à presidência da República, a Simone Tebet, ela é um discurso que ela deveria, talvez até diminuir o tom no sentido de resguardar um pouco mais, porque a gente sabe que a figura feminina ela é cada vez mais escassa nesse cenário. E aí quando você, né, claro, obviamente, a ex-governadora, ela tem a sua importância também, né? Ela tem o seu valor, né, político. E aí quando ela fala, ela diz, né, ela profere esse tipo de discurso, enfraquece, inclusive. Acho que nesse momento não foi tão feliz assim. E reitero essa minha fala nesse sentido. Eu acho que tem que fortalecer, inclusive, talvez numa próxima oportunidade, mas é um nome significativo da Simone, sem dúvida, nesse cenário. Agora, que o MDB toda hora sai com uma fala diferente, aí eles precisam se alinhar. Convenção já está agora, né? Já está batendo as portas aí. Amanhã, né? Exatamente. E aí você percebe aí que numa esfera estadual, para o governo do estado tem um nome e nem se sabe se de verdade todos vão com esse nome. Mas na era do pleito de 2022, que as opiniões, né, as escolhas pessoais parecem ter mais valor do que a do partido, talvez isso pese um pouco mais, né? Pois é, o que tudo indica, o MDB, né, inclusive tem que haver esse debate nos estados, né, o que tudo indica, ele deve ir meio que rachado também, assim como outros partidos. Meio inclusive não, completamente. Inclusive até nacionalmente, né, e se eu não me engano, além da Simone Tebet, apenas a Vera Lúcia do PSTU, são apenas as duas pré-candidatas aí, mulheres à presidência da República. Tem uma fala muito forte a Simone Tebet. Acho que ela é um nome importante aí nesse cenário. Duas pré-candidatas apenas, Simone Tebet e também a Vera Lúcia do PSTU. Eu concordo com a Kate, eu acho que a Simone Tebet foi uma boa candidata, na minha avaliação, né? É uma boa candidata, sim, né? Agora, o MDB mudou muito, né?
de uns tempos para cá. Antigamente, quando se definia uma coisa, todo mundo ia junto, não tinha essa divisão toda, não é? Na verdade, tinha um comando no partido. Tinha comando, Tinha comando. Decidiu uma coisa, todo mundo vai junto. Hoje parece que ninguém mais respeita ninguém no MDB, não é? A ex-governadora Rosana Sarney, a pessoa ocupa um cargo ali apenas porque é uma liderança muito forte, mas não exerce isso dentro do partido. E precisa de alguém que bata na mesa e decida, né? Claro, de forma democrática, óbvio, né? Não seja uma imposição. Mas eu lembro que antigamente, quando o ex-presidente Zé Sarney se reunia ali, não é? Tomava uma decisão, todo mundo respeitava. Então, vamos todo mundo junto, é isso mesmo. Havia aquelas discordâncias, mas era ali dentro, não era publicizada. E hoje não, a gente vê os deputados, né, divergindo aí publicamente. Né? E fazem questão de falar isso. Fazem questão de falar bem isso. Rachado, né? Bem rachado. Vamos mudar de assunto aqui, mas ainda dentro desse tema, porque agora eu chamo o Geisel aqui. Uma ótima tarde para você, Geisel, porque me parece que estão escondendo, de certa forma, aí a figura do Itavo falou agora há pouco, né, sobre apoio a Lula, apoio a Simone Tebet, outros presidenciáveis. Parece que tem gente escondendo aí a figura do ex-presidente Lula aqui na capital São Luís, é isso? Não, no Maranhão, perdão. Geisel, boa tarde a você. Boa tarde, Eduardo, caros colegas, boa tarde, pessoal de casa. Pois é, todo mundo lembra que nós falamos aqui a respeito do time do Lula, né? O pessoal se auto-intitulando aí o time do Lula, do ex-presidente. Mas tem um encontro aí que foi marcado com a turma do governador Carlos Brandão com os evangélicos. Coloca aí na tela para mim, por favor, Tiago, só para o pessoal poder entender. E tá aí, ó, limaram, excluíram o ex-presidente Lula das imagens, porque eles têm feito o uso ostensivo da imagem do presidente Lula. Tem outra imagem também? Todas as imagens que estão sendo divulgadas, né? Aí do primeiro encontro de evangélicos com Brandão, Flávio Dino e Camarão. Cadê o Lula? Mas existe uma razão lógica para a exclusão da imagem do ex-presidente da República do convite feito aí para esse encontro com evangélicos. É que o segmento evangélico é um dos pilares de sustentação do bolsonarismo no Brasil. E a grande maioria dos evangélicos tem alta rejeição ao petismo e ao Lula. E o marketing dos comuns socialistas sabe muito bem disso, por isso a exclusão. Fazem uso da imagem do presidente Lula apenas quando convém, assim como, por exemplo, usam o discurso do antibolsonarismo apenas como narrativa. A verdade é que pouco importa o Lula, o Bolsonaro, pouco importa se o eleitor é lulista ou bolsonarista, se é crente ou se é ateu. O que importa mesmo é atender os seus interesses particulares, pessoais de manutenção do poder. E se for preciso negar alguma convicção ou reafirmar alguma convicção, eles vão fazer dependendo do público, como nesse caso. O público evangélico, o time do Lula resolveu colocar o ex-presidente no banco de reserva, né? Então, toda vez que for assim, esse jogador vai tomar um cartão vermelho e não vai comparecer em campo. Quando for interessante, se levanta a bandeira do Lula e se faz parte do time do Lula. Quando não for interessante, então, lima o Lula das imagens, porque agora está se tratando do público evangélico. Geisel, olho aberto, hein? Se fizer mais um card aí, vai negar então Lula 3 vezes, igual fez Pedro. Mas já tem mais um. Tem? É porque não deu para colocar, mas além desses dois que foram mostrados, já tem um outro card também, são 3 cards que fizeram tirando a imagem do Lula. Então já negou. Pois é. E às vezes também tem eventos no interior, onde o apoiador também é bolsonarista, eles tiram o Lula da imagem. Então é por isso que eu fico dizendo aqui o tempo todinho que eles tentam criar uma narrativa de trazer a discussão nacional de fulano é bolsonarista, não sei quem é lulista. Ninguém está preocupado com isso. Eu já disse aqui certa vez que se você é bolsonarista, é eleitor do Bolsonaro, se você é eleitor do Lula, o governante não vai passar na tua rua perguntando se tu é lulista ou bolsonarista para poder reformar a escola do teu bairro, para poder fazer o asfalto, para poder levar o benefício. Isso é a mais pura da besteira que se discute. Porque não sei quem é bolsonarista. Vamos ver quem é que é o candidato, quem é que é a pessoa que tem mais capacidade de ser gestor, de administrar a coisa. Esse é que é o negócio. Aí fica trazendo essa discussão para fazer a gente de otário, chamam a gente de besta o tempo todo, assim como estão chamando os evangélicos hoje de besta, com essa imagem, com a ausência do Lula. Quer dizer que quando convém, usa a imagem do Lula. Quando não convém,
Aí senta, conversa e tal. Eu me lembro que no dia 4 agora, inclusive, já após o período vedado, teve até uma promessa aí num culto que foi, o governador Brandão prometeu R$1 milhão para a Igreja Assembleia de Deus. Então, é assim que se trata, né? É assim que se trata, como se fosse uma coisa para se enganar, para se comprar, é assim que se trata, o público evangélico. Só mais uma questão que eu acho que é extremamente básica, e você que acompanha a gente aqui pela TV e pelo rádio, precisa entender. Será que os nossos pré-candidatos, ao se elegerem, independentemente de qual partido seja, né, não vão buscar e bater a porta do governo federal, mesmo sendo ou não sendo Bolsonaro ou sei lá quem? Eu acho que não, né? Então tem que buscar lembrar exatamente do maranhense, do cidadão, que vai levar, portanto, esse próximo governador a sentar nessa cadeira. Agora, não pode esquecer do maranhense, né? Eu estou esperando a fotinha desse encontro hoje, todo mundo fazendo o Lzinho de Lula, hein? Vamos lá com os evangélicos, hein? Vamos seguir, que a pauta está extensa. A gente segue com a Jornada Difusora na sua primeira edição, e o governador Carlos Brandão anunciou no último dia 13 a sanção da lei que reduziu para 18% a cobrança do ICMS sobre o combustível. Mesmo assim, notas fiscais que tivemos acesso na data de hoje e ontem também, inclusive, mostramos aqui, apontam que o Estado continua faturando 31% de ICMS sobre a gasolina. Neste posto de combustíveis no Retiro Natal, o litro da gasolina comum está sendo vendido a R$ 5,99. O preço é bem mais em conta que o praticado nas últimas semanas, quando chegou a ultrapassar os R$ 7,00. Mas ainda assim, consumidores reconhecem que essa redução no valor final do produto poderia ser maior. Podia melhorar muito mais, mas está indo no caminho certo. A gente está esperando ali chegar pelo menos para R$ 5,00, né, R$ 4,98. Mas eu creio que ainda vai descer. Em contrapartida, quem depende do diesel, por exemplo, só contabiliza prejuízo e frustração. O litro está sendo vendido a R$ 7,59. Difícil até de encarar. Pesa no orçamento do consumidor, sem falar que a gente não teve a redução do valor do diesel, que é muito importante para os caminhoneiros que trazem nossos alimentos, né? E isso impacta também no orçamento da população. Desde a semana passada, a redução do ICMS no Maranhão foi aprovada na Assembleia Legislativa. Desde então, o valor máximo a ser cobrado como imposto passou a ser de 18%. Mas na prática, não tem sido bem assim. Nessa nota em que o abastecimento no valor de R$ 150 ocorreu na manhã desta terça-feira aqui na capital maranhense, enquanto o imposto federal aparece zerado, foi cobrado R$ 46,65 como imposto estadual, ou seja, exatamente 31% do valor final pago pelo consumidor. De acordo com especialistas na área do direito, é imprescindível que o consumidor fique atento na hora de abastecer e exija a nota fiscal, exatamente para verificar se o valor cobrado como imposto estadual está acima dos 18%. Se isso acontecer, essa cobrança é irregular. Aqui não interessa se a gente está pagando um valor de combustível a menor do que o valor anterior. A questão é, está se cobrando 31% ainda, ou seja, valor acima dos 18% sobre o combustível, e o consumidor não pode pagar esse valor, sob pena de ter que receber o seu ressarcimento. O PROCON, órgão fiscalizador, que é quem deve estar atento a essas ilegalidades, destaca que tipo de sanções os donos de postos de combustíveis podem sofrer caso sejam flagrados cobrando valores abusivos. O não repasse dessa redução, ele configura uma prática abusiva prevista no artigo 39, inciso 5 do Código de Defesa do Consumidor. E esse estabelecimento que não repassar essa redução ao consumidor final, ele pode incorrer em penalidades que variam desde multa até a suspensão das atividades. Pois é, já foi aprovado, né, inclusive na Assembleia, a redução do ICMS, sancionado, mas os postos de combustíveis, ao que tudo indica, ainda não baixaram o preço. A gente está vendo um balaio de gato aqui. Hoje, eu andando pela cidade, tinha posto comercializando aí a R$ 5,85, outro R$ 5,99, outro R$ 6,29. E se pergunta cadê a fiscalização para, de fato, se verificar essa questão da redução. Olha, vereadores de São Luís, a respeito deste assunto, cobram fiscalização, né? Porque a gente tem cobrado também aqui do PROCON em postos de combustíveis. E um deles soltou a seguinte frase, que o PROCON hoje só serve para eleger candidato. Não é isso, Gisrael? Pois é, rapaz, a cobrança foi feita na tribuna da Câmara Municipal de São Luís pelo vereador Marquinhos. Marquinhos é do União Brasil, né, John?
É do União Brasil, isso. É, do União Brasil. Então, vamos ver aí, coloca o vídeo do momento em que o Marquinhos faz a cobrança para que o governo do estado intervenha no sentido de fiscalizar. Vamos lá, coloca. Vamos colocar primeiro, pode ser o vereador Marquinhos? O vereador Thiago? Marquinhos. O vereador Marquinhos, porque o vereador Marquinhos, ele cobra. O vereador Marquinhos... Começa com ele. Ele cobre... tá junto? Então tá bom. Olha, só explicando aqui, Geisel, logo depois do Marquinhos, o vereador Astro, que é do PCdoB, que inclusive é da base do governo do Estado, do PCdoB, é da base do governo do Estado, ele também teve uma parte, falou sobre a situação do PROCON, mas logo depois também tem o vereador Marquinhos, falando aí que já é oposição, claro, ao governo do Estado, falou também sobre o assunto. Vamos acompanhar. O PROCON não trabalha na cidade, não faz nada na cidade. O PROCON hoje só tem uma função, eleger candidato. Virou uma fábrica de candidaturas no PROCON. Então, o PROCON hoje não existe no Maranhão, existe uma fábrica de candidatos. É bom Vossa Excelência procurar outro órgão, não sabe realmente, responda, porque PROCON, eles estão fazendo a campanha, né? Ampliando, fazendo campanha. Sabe de quem? Do ex-candidato a prefeito da cidade. O governador autorizou, por lei, a redução do ICMS. Só que você anda na cidade e anda no interior do estado do Maranhão, o combustível continua do mesmo preço. E aqui eu queria fazer um apelo ao governador Brandão que acionasse o PROCON, a polícia, todos os órgãos de fiscalização. O imposto diminuiu para 18% e os caras continuam cobrando lá na bomba o mesmo valor anteriormente. Estão nos roubando. Pois é, e com essa fala aí, Eduardo, do vereador Marquinhos, aí foi que entrou o vereador Astro, né, e deu uma cutucada ali, dizendo que o PROCON só serve para fábrica de candidato, para eleger candidato. Obviamente que essa fala todo mundo sabe para quem foi direcionada, né? O ex-presidente do PROCON, hoje deputado estadual Duarte Júnior, chegou a responder na justiça a acusação de que teria usado o órgão para promoção pessoal e para promoção política e conseguiu se eleger. Hoje, quem comanda o órgão, que acabou se transformando um feudo do casal, é a esposa do Duarte Júnior, a Karen Barros. Inclusive, trouxemos informação há poucos dias de que o órgão teria comprado aí mais de R$350 mil em cestas básicas para distribuição a comunidades carentes, o que nada tem a ver com as suas atribuições legais e que nos faz crer, inclusive, que essas cestas possam ser utilizadas, assim como nós costumamos ver em época de eleição, para distribuição em troca de apoio político, assim como, por exemplo, diversos cargos no órgão foram criados e certamente nos leva a crer, pode até não ser, mas é o que fica parecendo, que também estão sendo utilizados para acomodar apoiadores políticos do pré-candidato a deputado federal Duarte Júnior, esposo da comandante hoje do PROCON, e foi essa alfinetada, já que o vereador Astro Diogum não deixou claro, eu estou esclarecendo aqui para quem foi o recado dado pelo vereador do PCdoB. E vale lembrar, só rapidamente, John, que o PROCON poderia ter até desculpa de não fiscalizar, porque não havia redução do ICMS. Mas já há redução do ICMS, inclusive apoiada pelo governo do Estado, porque parece que o PROCON... Apoiada não, determinada. Determinada, né? isso. Lei, Determinada, isso, Kate. Obrigado aí pela correção. Inclusive porque o PROCON parece que só fiscaliza quando vale, né? Quando não vale, e aí já vigora, já é lei, e aí o PROCON não fiscaliza, John. Eu me lembro daquela CPI do combustível na Assembleia, né? Pelo amor de Deus. E agora... Eu ainda não entendi, né? Porque... não deu em nada, na verdade, né? Foi um trampolim político, mais uma vez, né? Aquela CPI, lembra, né? Mais uma vez utilizada como ferramenta para promoção. E agora que tem todas as justificativas para atuar, eu não entendi por que o PROCON ainda não se manifestou, né? Eu procurei ontem no site do PROCON, procurei obter informações, ainda não obtive. Espero que hoje ainda, né? Acho mesmo uma nota, uma divulgação, vamos fazer uma ação. Uma ação, exatamente, uma força-tarefa, pronto. E aí todo o Maranhão, né? Porque o combustível, como eu disse aqui, está R$ 5,85, R$ 6,29, R$ 6. Tá um balaio de gato aí no estado do Maranhão. Uma força-tarefa envolvendo os órgãos competentes para que possam atuar esses postos, né? Porque é necessário que se faça isso. Ou vai se deixar o jeito que está, né? Então é necessário que o próprio governador, pronto, vamos lá, governador do Maranhão, Carlos Brandão, determine que o PROCON
haja de forma mais incisiva e contundente agora em relação a isso. Você disse algo interessante, John Coutrinho, porque o próprio governador Carlos Brandão, quando sancionou e anunciou nas redes sociais, ele colocou e deixou claro lá na nota. Ele disse, agora contamos. Isso. Contamos. Ele não disse, vou colocar a fiscalização do PROCON para atuar. Não, contamos com bom senso, né, para que o preço realmente seja reduzido na bomba. Ou seja, é com a sorte que a gente conta? O maranhense vai ter que ele realmente todos os dias ir lá e se indispor com um dono de posto, com um frentista? Claro que não. Tem que fazer valer aquilo que foi determinado, que é a alíquota, a redução dessa alíquota. E, claro, o PROCON deixar, né, um pouquinho essa história de distribuição de cesta e se ater ao que realmente é o objeto do trabalho, que é a fiscalização, né? Ontem, quando foi divulgada essa informação a respeito dessa fala do vereador Astro, aí alguém mandou uma mensagem para mim dizendo assim, aqui no bairro eu ia fazer uma ação social, solicitamos o caminhão do PROCON para vir aqui, para fazer ação social. A primeira coisa que me perguntaram foi que deputado eu votaria. Como eu disse que... E cheguei a anunciar, a pessoa me contou, cheguei a anunciar na comunidade que vinha o ônibus, o caminhão do PROCON aqui para fazer os serviços sociais e tal. Quando eu disse que não era no deputado Duarte que eu ia votar, cancelaram tudo, eu inclusive passei vergonha na minha comunidade. Só lembrando, essa denúncia foi feita pelo vereador de São Luís, né, que foi o vereador Astro Diogun, que a gente trouxe o vídeo aqui. A gente inclusive pediu nota, né, ao governo do estado, claro, ao PROCON, se quiser se manifestar, está aqui o espaço em aberto, mas até agora não tivemos nenhuma nota. A gente segue com o Jornal da Difusora na sua primeira edição, agora com um recadinho para você. Fiat em São Luís é Fiat Revemar, uma concessionária completa com atendimento personalizado e excelência na prestação de serviços. A nossa oficina possui profissionais qualificados pela Fiat com peças e acessórios originais e de altíssima qualidade. Agende o test drive e conheça toda a tecnologia, conforto e segurança que os nossos carros oferecem, além das entradas facilitadas e parcelas reduzidas. Tudo isso para você não perder a chance de ter um Fiat para chamar de seu. Acesse agora mesmo fiatrevemar.com.br ou ligue 3042-2072. Fiat Revemar, venha nos visitar e vire a chave dos seus sonhos. Unidade Centro, na Avenida Kennedy, número 147, Jordão, aqui na capital São Luís, no Maranhão. E na Unidade Holandeses, Avenida dos Holandeses, número 22, no bairro do Calhau, também aqui em São Luís do Maranhão. Olha, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais informações dos bastidores da política. Depois do intervalo, tem muito mais informações. Você vai saber que tem mais de 5 milhões de eleitores aptos a votar aqui neste ano, só no estado do Maranhão. Essa e outras informações, daqui a pouquinho a gente volta já. Eu, o John, o Geisrael e a Kate. 1h51, já estamos de volta aqui com o Jornal da Difusora na sua primeira edição. E olha, já pensou em morar pertinho da praia, pagando prestações que cabem no seu bolso? Pois chegou a sua hora. O Costa Araçagi Condomínio Clube é para você. ITBI, registro grátis, condições especiais e facilidade no seu financiamento. Área de lazer completa, apartamentos de 45 e 47 metros quadrados. Chame no WhatsApp para fazer o melhor negócio da sua vida. Os telefones são 98DDD 99109-0335 ou então o 99188-4845. Ou então aponte a câmera agora mesmo no QR Code que está aparecendo aqui na tela e fale imediatamente com um dos nossos corretores. Seja para investir ou para morar, o Costa Araçagi é o lugar. O empreendimento Franeri Tenda. A gente segue, recadinho dado aqui, a gente segue com o Jornal da Difusora na sua primeira edição, tanto pela TV quanto pelo rádio, agradecendo mais uma vez o carinho da sua audiência em todo o Maranhão. E olha, a campanha de vacinação contra a Covid-19 continua avançando em Caxias. Agora a quarta dose está disponível também para adultos com 30 anos ou mais. Quem traz essa informação ao vivo, participando aqui conosco, é o Zé Carlos, que já está aqui comigo. Olá, Zé Carlos, muito boa tarde a você. Olá, Eduardo, boa tarde para você e boa tarde a todos que acompanham o Jornal da Difusora em todo o Maranhão. Pois é, continua essa luta, hein? A Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, ampliou a faixa etária para a quarta dose da vacina contra a Covid-19 aqui no município, para permitir, né, foi a partir de ontem, de segunda-feira, que todas as pessoas com 30 anos ou mais que tenham tomado a terceira dose há pelo menos 4 meses já podem se dirigir ao posto de saúde mais perto da sua casa, tanto na zona urbana como na zona rural, para tomar a quarta dose contra a Covid-19. É preciso, no ato da vacinação, apresentar documentos, CPF, cartão SUS e um documento com foto. A imunização acontece de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até às 5 da tarde.
E de acordo com o último boletim de vacinação aqui da cidade de Caxias, o município já aplicou 319.566 doses de vacinas contra a Covid-19. Essa é a nossa informação de hoje. Eduardo. Obrigado, Zé Carlos. Importante, né, esse avanço da vacinação aí no município de Caxias. A gente espera que também avance em todo o estado e todo o país, claro. Obrigado, Zé Carlos. Uma ótima terça-feira aí a todos. E olha, a Diocese de Imperatriz, melhor dizendo, celebra 35 anos de sua instalação na cidade e festeja os 170 anos da chegada de Santa Teresa d'Ávila, cofundadora do município. As informações ao vivo agora diretamente de Imperatriz com Marcelo Júnior. Marcelo, boa tarde a você. Boa tarde para você, Eduardo. Boa tarde para quem assiste o Jornal da Difusora e também nos acompanha no rádio. Prazer imenso cumprimentá-lo aqui, grande Eduardo Ericeira. A Diocese de Imperatriz festejou no último final de semana 35 anos da sua instalação aqui na cidade e tem relevantes serviços prestados a toda a comunidade. O atual bispo é Dom Wilson Basso. O terceiro a comandar a Diocese, que tem 33 paróquias espalhadas em toda a região tocantina. No último final de semana também a Igreja Católica celebrou os 170 anos da chegada de Santa Teresa d'Ávila, que é a padroeira aqui de Imperatriz. A imagem veio junto com o Frei Manuel Procópio, que é o fundador da cidade. No sábado, para comemorar o aniversário da cidade, um grande evento ocorreu na Avenida Beira Rio. Uma procissão fluvial relembrando como foi a chegada de Frei Manuel Procópio, depois uma procissão terrestre e uma grande missa campal festejou então esta celebração dos 35 anos da Diocese de Imperatriz. Nós conversamos com o bispo de Imperatriz, Dom Wilson Basso, que falou a respeito deste marco para a cidade. Muito feliz, louvando a Deus. 35 anos de diocese, 170 de evangelização e o povo aqui numa romaria fluvial, romaria terrestre e agora aqui na Beira Rio. Deus seja louvado, uma festa maravilhosa. Quase 15 mil pessoas estiveram reunidas na Avenida Beira Rio, onde ocorreu este evento, esta missa campal promovida pela Igreja Católica Imperatriz, celebrando os 35 anos da Diocese aqui da cidade. Eu volto com você, Eduardo Ericeira. Muito bom, Marcelo. Obrigado aí, Marcelo, lá de Imperatriz. Grande abraço a todos aí em toda a região Tocantina, centro, sul do estado. Obrigado pelo carinho da audiência. Agora Imperatriz e Caxias também seguem com a sua programação local. Continua, né? Imperatriz e Caxias com sua programação local, mas para todo o Maranhão, também no rádio, inclusive para Imperatriz e Caxias. Agradecendo mais uma vez a sua companhia. E olha, imagina você ter acesso a atendimento médico de qualidade na palma da sua mão, sem precisar pagar plano de saúde. Isso mesmo. A Dr. Home BR levou a medicina para dentro do seu lar. Você não precisa mais sair de casa para receber atendimento médico particular de qualidade. E esquece enfrentar fila. Na Dr. Home BR você não precisa esperar para ser atendido. É tudo na hora, basta você se cadastrar no aplicativo da Dr. Home, que você terá um hospital inteiro à sua disposição. Por apenas R$ 59,90 por mês, isso mesmo, você terá acesso à saúde de qualidade com médicos disponíveis 24 horas, ambulâncias para urgências e emergências, consultas odontológicas, atestado médico, desconto de até 80% em exames, medicamentos e muito mais. Chame agora mesmo no zap 984-84-9090, 984-84-9090, Dr. Home BR, saúde que cabe no seu bolso. E olha, recado dado, o Maranhão tem mais de 5 milhões de eleitores aptos para votar neste ano. As informações que tem ao vivo é o repórter Ciro Mineiro, que participa aqui ao vivo conosco. É isso mesmo, né, Ciro? Bastante gente, mais de 5 milhões de pessoas estão aptas a votar. Esperamos que, claro, exerça aí a sua cidadania, o direito ao voto. Muito boa tarde, Ciro. É isso mesmo, viu, Eduardo? Boa tarde a você, boa tarde a todos aí no estúdio e também quem acompanha o Jornal da Difusora na sua primeira edição. Especificamente, Eduardo, são 5.042.999 eleitores no estado do Maranhão, né, aptos a votar nas eleições de 2022, dos quais 4.403.750
têm dados biométricos cadastrados, ou seja, foto e assinatura digitais. Em relação aos que não possuem, né, esse cadastro biométrico, são 239 mil eleitores, né, que não possuem esse cadastro biométrico. E aqueles que possuem nome social habilitado são 735 eleitores em todo o estado do Maranhão. A capital, São Luís, permanece com o maior número de eleitores. São mais de 749 mil. E aí, depois, né, nessa lista, depois da capital São Luís, segue a cidade de Imperatriz, Timon, São José de Ribamar e Caxias. Quanto ao grau de instrução, o Maranhão tem na sua maioria, né, do eleitorado, mais de 25% com o ensino médio completo. A faixa etária de 25 a 29 anos predomina, com mais de 563 mil eleitores. E o estado civil solteiro corresponde a 72% do eleitorado, mais de 3.622.000 eleitores. No Maranhão, os jovens entre 16 e 17 anos aptos a votar nessas eleições de 2022 somam mais de 131 mil. Né, novos eleitores na faixa etária entre 16 e 17 anos. Um número bastante expressivo, na verdade, números bastante expressivos, né, Eduardo, dos eleitores que estão aí se preparando, né, como você bem disse, para exercer a cidadania no primeiro turno das eleições, marcado para o dia 2 de outubro desse ano. Voltamos com você, Eduardo, aí no estúdio. É isso, Ciro. Obrigado pelas informações. Está aí o Ciro Mineiro trazendo um raio-x, né, das eleições aqui, dos eleitores no estado do Maranhão. Obrigado, Ciro. Uma ótima terça-feira para você. A gente segue com o Jornal da Difusora na sua primeira edição. E os destaques agora dos municípios com Jéssica Lima. Olá, boa tarde. Mais de 300 mulheres empreendedoras e que buscam empreender das regiões da Baixada Maranhense e também Litoral Ocidental estiveram reunidas na cidade de Pinheiro. O município de Guimarães também foi representado no evento, criado para valorizar as iniciativas empreendedoras de mulheres. Além de fortalecer o empreendedorismo feminino, o encontro é uma vitrine para histórias de mulheres que desafiam o mercado, buscam inovar, se destacam e hoje se sentem realizadas no desafio que é empreender. Na ocasião, houve a exposição dos resultados do projeto Sebrae delas Mulher de Negócios no Maranhão, além da palestra Mindset, o poder do empoderamento feminino. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. Valeu, Jéssica, obrigado. 2 horas e 1 minuto e o Sistema Difusora preparou uma programação especial que terá início no dia 25, contando com um programa repleto de atrações e diversidade. O Verão Difusora está chegando e tenho certeza que você não quer ficar de fora de nenhuma das nossas programações. Fica ligadinho aqui com a gente, um oferecimento da Uninassal. Sol, praia, piscina e muita diversão. Sinônimos de pura alegria para quem tanto esperou o período de férias. E junto com as férias chegou o Verão Difusora, um programa especial para enaltecer ainda mais as belezas naturais, pontos turísticos e formas de se divertir no Maranhão. Dos dias 25 a 29 de julho, aqui na TV Difusora. Oferecimento Uninassal. Recado dado e a seguir a gente vai para um rápido intervalo. A deputada Thaís Ortegal criticou o pedido de afastamento da promotora Lídia Cavalcante, promotora do consumidor, da investigação relacionada ao transporte aquaviário. Intervalo rapidinho, daqui a pouco estarei de volta com John, Geisel e Kate. Intervalo rápido, a gente volta já já. Já estamos de volta, como você pode perceber, agora 2 horas e 5 minutos. Com Kate, Geisel e John. Nem estava comentando aqui, e de fato aconteceu, eu estava sempre falando John, Geisel e Kate. Agora eu comecei pela Kate, a nossa única mulher na bancada, pelo amor de Deus, né, gente? Mesmo no último bloco, né? Não, mas todos nós somos especiais, você sabe disso. Eu passo isso a todas as minhas amigas em casa. Mas estamos de volta, tá aí aparecendo Kate, Geisel e John. Obrigado, pessoal, pelo carinho da audiência. E esse humilde apresentador, Eduardo Ericeira. Obrigado, viu, pelo carinho da audiência. A gente segue com o Jornal da Difusora na sua primeira edição. Grande abraço a ele, o Júnior, que acompanha a gente todos os dias aí lá no município de Axixá. Um abraço pro nosso colega lá. Quem é? Tio. Ah, sim. É, Zé Ericeira, rapaz, que acompanha a gente todos os dias também.
Muito amigo da Kate também. Um abraço. 2h06, a gente segue com o Jornal da Difusora, primeira edição. Vamos falar de política agora, viu? Mas antes tem um recadinho para você. Nos dias 28 a 30 de julho, estamos com um encontro marcado aqui no Sistema Difusora, o Festival Maranhense da Cachaça. Promete ser o maior evento Norte-Nordeste no segmento. O festival será realizado no Multicenter Negócios e Eventos. 3 dias de muito conhecimento e programação, com a participação de Mastruz com Leite, Mesa de Bar, Tom Kleber, Fernando e Franco, Panda e Lucas Seabra. O Festival Maranhense da Cachaça é uma realização do Instituto Ecobio e Sind Bebidas /MA, né? Sind Bebidas aqui do Maranhão, com a co-realização do Sistema Difusora. Tá imperdível, muito bom. Você vai poder acompanhar aqui na TV Difusora, no Sistema Difusora de Comunicação, inclusive com nossos parceiros, atrações culturais. Vai ser bem legal. 14h07, 2h07, a gente segue falando de um tema que a gente vem debatendo muito aqui ainda no Jornal da Difusora, primeira edição, que é a questão do transporte aquaviário. E a deputada Thaisa Ortegal, inclusive, tem acompanhado, debatido esse assunto muito na Assembleia, inclusive com várias entidades, um assunto muito delicado. Ela criticou o pedido de afastamento da promotora Lítia Cavalcante, promotora do consumidor, que está investigando, né, o caso relacionado ao transporte aquaviário. A gente vai acompanhar um trechinho aí do vídeo, que inclusive foi gravado pela deputada Thaisa Ortegal. Vamos acompanhar. Com muita tristeza, eu venho aqui repudiar esse ato covarde, esse ato perseguidor, esse ato desrespeitoso com uma mulher que já atua há 29 anos na sua carreira e que nenhuma dessas passagens, nenhum dos seus processos, nenhum dos seus inquéritos teve algo que manchasse a sua imagem de mulher íntegra, de caráter, de personalidade, de firmeza. Então aqui eu quero fazer um apelo à FAMEM, em nome dos prefeitos da Baixada e do litoral maranhense, aos deputados da Assembleia Legislativa, que nós possamos unir forças e que não permita que isso aconteça. Diante de tanto caos que o Maranhão está vivendo, e perseguir, ter tempo para perseguir e querer intervir numa ação que é de uma promotora que estudou, foi concursada para estar no cargo que está. E a obrigação dela, a função dela é investigar, é fiscalizar. E aí, o que se chama a atenção, que no dia que ela deu uma coletiva de imprensa, nesse mesmo dia pediram o afastamento dela. Fica algo muito estranho. Pois é, a situação é complicada. Inclusive, na coletiva que a gente acompanhou, a promotora Lítia falou dessa atuação que a deputada Thaisa Ortegal vem tendo à frente da Assembleia, né, como deputada, e cobrou, inclusive, outros deputados, disse que outros deputados poderiam também falar sobre esse tema que tem sido tão polêmico, que é o transporte aquaviário, e tem prejudicado tanta gente, principalmente na região da Baixada Maranhense. Mas a respeito do vídeo, Kate, uma situação delicada, a deputada, claro, tem direito de falar sobre esse assunto, já que a gente sabe, né, que a própria promotora já falou que tem sido, aí, muitas das vezes, tem tido interferência, né, nas investigações, que é dever dela, né, como Ministério Público, como promotora do consumidor, investigar essa situação. Kate. A gente precisa até respirar fundo, viu, Eduardo Ericeira? Porque a gente se vê em alguns papéis que estão sendo executados aí, e como é vergonhoso você perceber que em meio a toda essa confusão, a todo esse caos, a todo esse desmando que está acontecendo, e que não é de agora, uma única voz solitária que se levantou e que se levanta está a todo custo sendo calada, que é da Lítia Cavalcante. A doutora Lítia Cavalcante, ela tem lutado uma luta que é completamente desleal, porque sozinha, né, é bom que se diga, um dos entes fiscalizadores, que é a Promotoria do Consumidor, que deveria estar, inclusive, associada, aliada ali com o PROCON, por exemplo, não se tem informações sobre isso. A única pessoa que faz esse trabalho, que tem feito esse trabalho de forma exaustiva, que tem utilizado, sim, todos os meios de comunicação para, de alguma forma, denunciar isso, é a Lítia Cavalcante. E olha, quando eu falo que é vergonhoso, e você que é consumidor, porque é uma relação de consumo. Você ir num ferry desse, você não está pegando carona, não.
Você é um consumidor, mas o consumidor também é eleitor. Então, presta muita atenção no que está acontecendo aqui nesse estado. Olha, nós temos um problema que precisa ser resolvido. Só que querem resolver o problema calando quem está falando e denunciando o problema. É vergonhoso e é criminoso o que está acontecendo aqui. Você não vê parlamentares levantarem a voz para trazer à tona essa discussão. Você não vê. Agora a gente está mostrando aí a deputada Thaís Ortegal, que é uma mulher que também faz uso da palavra e denuncia essa situação, porque também está lá na Baixada e sabe o sofrimento do que é vir de lá para cá e daqui para lá. Mas fora isso, a gente não vê. A gente não vê os homens parlamentares se manifestarem a respeito desse problema. E o que você que está em casa acompanhando, sobretudo as mulheres, o que a gente observa nesse cenário, todo esse cenário, se a gente puder tirar, né, assim, um resumo de tudo isso, é uma mulher que agora sofre perseguição, pedido de afastamento porque está fazendo a execução do seu trabalho, que é de fiscalizar. E tudo isso por quê? Porque a gente está dentro de uma temática chamada embarcação, né? Um ferry que de ferry não tem nada, é uma balsa, essa José Humberto, com mais de 35 anos de utilização e que a todo custo, querem colocar numa baía uma embarcação que é fluvial. Um absurdo sem tamanho e agora responsabilizar é como se a culpa do problema ser a fiscalização que ela está pedindo, que ela está chamando a atenção única e exclusivamente para a segurança das pessoas. Então quer dizer que o problema agora do caos no transporte aquaviário é a doutora Lídia Cavalcante? Foi ela quem fez todo esse problema chegar da forma que está hoje? Claro que não, gente, pelo amor de Deus, né? Buscar, né, resolver um problema tirando uma voz ativa não vai resolver jamais, muito pelo contrário. Essa nova fiscalização, que até hoje a gente cobra o laudo, que nunca apareceu, está colocando aí 450 pessoas em cima de uma balsa que não tem condições, né, de navegar numa baía, e aí a gente fica por aqui fazendo o quê? Rezando para não ter uma intercorrência grave que coloque em risco a vida de pessoas. E volto a dizer, lamentável, porque era exatamente nesse momento que os parlamentares tinham que levantar a voz nesse sentido. Olha, ontem a gente falou aqui no Jornal da Difusora, primeira edição, e a gente cede espaço, dá espaço, claro, como a gente já falou aqui anteriormente, para todos os assuntos e ouvir todos os lados. Ontem a gente falou aqui no Jornal da Difusora sobre a situação dos moradores, né, e entidades ligadas a questões ambientais que denunciam o governo do Maranhão, que através da Secretaria de Meio Ambiente teria autorizado a destruição de uma das últimas florestas de bacuri na região de Chapadinho, aqui no interior do estado. Olha, segundo denúncia, tratores derrubaram no fim de semana árvores centenárias e tentaram expulsar famílias que vivem no local. O governo do estado se manifestou em nota informando que o processo de licenciamento ambiental do imóvel denominado Baixão, Chapada da Ema e Riacho do Meio para desenvolver atividades agrosilvopastoris foi precedido de criteriosa análise técnica, segundo a nota, com estrita observância quanto aos aspectos locacionais da atividade a ser desenvolvida, biodiversidade e legislação vigente. A SEMA, a Secretaria de Meio Ambiente, também comunicou que o imóvel licenciado não se localiza dentro do perímetro de quaisquer áreas de comunidades tradicionais ou quilombolas delimitadas ou em processo de certificação e que a espécie denominada bacurizeiro não possui restrição de corte aqui no estado do Maranhão, segundo informou a Secretaria de Meio Ambiente, considerando o caso em questão, uma vez que as espécies não constam na relação de espécies da flora protegida ou ameaçada de extinção. Considerando a legislação vigente e o referido processo de licenciamento, inexistem, segundo a nota, impedimentos legais que proíbam a exploração do bacurizeiro pelo proprietário do imóvel dentro da área particular. Dentre as espécies protegidas, segundo a Secretaria de Meio Ambiente de corte aqui no estado, cita-se o babaçu, Gonçalo Alves, pequi, aroeira, sendo que o bacuri não é uma espécie proibida de corte, de acordo com a legislação vigente. A Secretaria ressalta ainda que existe uma lei estadual 282/2004, por sua vez, que cria um programa para as comunidades tradicionais, porém, não impede a supressão do bacuri em áreas privadas e reforça que, até o presente momento, o órgão não foi comunicado sobre este caso. A gente deu a nota aqui porque tratamos sobre esse assunto ontem, está aqui trazendo a nota, a resposta aí por parte da Secretaria
Estadual de Meio Ambiente. Precisa Claro, só vai de seguir acompanhando o caso. Dicionário do lado, né, para poder explicar para as pessoas tudo isso que foi colocado aí. Mas o que realmente é para explicar, ninguém explica, né? Por que a gente segue com tantas... É o nosso papel de ouvir os dois lados, claro. Claro, obviamente. mas a gente precisa entender e principalmente quem vive o problema, a temática aí, é por que não existe fiscalização para esse assunto. Eu queria fazer só 2 pontuações aqui, rápidas, pelo tempo que já uso. Vamos lá. Em primeiro lugar, que as notas, quando emitidas com relação a esse tema, a esse assunto, elas são completamente deslocadas da realidade. O que diz a nota é assim, é cheio de tecnicismo, cheio de explicação legal, mas não tem nada a ver com o que acontece lá de verdade. E um outro ponto, por que muitas vezes não tem a ver? É que, em geral, a devastação ela é promovida da seguinte forma. O sujeito é dono de uma área delimitada A. Aí ele pega a licença para essa área delimitada A e ele avança um pouquinho sobre a B, sobre a C e sobre a D. Geralmente isso acontece. E aí falta a fiscalização. A gente volta com o Jornal da Difusora, nossa primeira edição, vários outros temas, claro que a gente continua repercutindo amanhã em mais uma edição do Jornal da Difusora, primeira edição. Obrigado, Kate, obrigado, Geisel, obrigado, John. A gente está de volta amanhã às 1h15 da tarde no rádio e na TV. Obrigado pela audiência de todos aí no estado do Maranhão. Até amanhã.